Olá, alunos do ensino médio! Estamos de volta, né? Sejam bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, professor de língua portuguesa, aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do Estado do Amazonas, o nosso CEMEAM. Olha só, nos siga nas nossas redes sociais, né? Siga aí o CEMEAM, Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducam. A gente espera lá, né, a tua seguida, a tua curtida, o teu like, né, nas nossas redes sociais, ok? E nós voltamos para quê, professor? Olha só aí o que nós vamos ter agora. Nosso episódio 1, né, continuando aí no nosso episódio 1, nós teremos o nosso simulado de língua portuguesa, em específico gramática, continuando aí a nossa oração submissa, né? Que nós temos sim a nossa oração submissa. Como detalhamento, estudos dos aspectos linguísticos da língua portuguesa, uso da língua, norma culta e variação linguística, certo? Então nós vamos agora para o nosso simulado. E se você acompanhou o nosso desafio e a nossa dica, né, os nossos desafios e as nossas dicas, você vai tirar o nosso simulado de letra. Vamos ao simulado então. Vamos então à nossa questão de número 1, né, uma questão da Univale, questão do ano de 2022 aí, então tá fresquinho. Olha só. Leia os enunciados abaixo e classifique-os como F, frase nominal, ou O, oração, tá? Então vocês vão classificar se é frase nominal ou oração com esse, né, com F com O. Em seguida, marque a alternativa com a sequência correta. Questão mamão com açúcar aí para o ensino médio, hein? Olha só. Primeiro, feliz aniversário. É uma frase nominal ou é uma oração? Oba, ganhei um presente hoje, né? Vocês vão dizer se é frase nominal ou oração. Que dia lindo, né? Mais um exemplo aí. Choveu durante a noite toda. Vamos lá? Durante o passeio, vimos lindas paisagens. E por último, belo trabalho. Nós temos uma sequência aí, né? Cada alternativa traz uma sequência, né? Se é F ou O. E dentro dessa sequência que vocês preencheram acima, vocês vão marcar a alternativa correta de A a F, ok? Bom, respondam aí, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa resposta.
E aí, conseguiram responder a essa questão? Ei, estava muito fácil, hein? Vamos então aí ao gabarito, né, da nossa primeira questão. Olha só. Vocês tinham que ler o enunciado, né, e classificar aí em frase nominal e oração, certo? A alternativa correta é a letra C, né, com a sequência de frase, oração, oração e frase, né? Vamos ao gabarito comentado, olha só. Para respondermos esta questão, né, precisamos analisar se há presença de verbos. Venho falando isso com vocês, né, durante os nossos desafios, as nossas dicas, certo? Verbos / locuções verbais. Ou apenas nomes, tá? E esses nomes, substantivos, adjetivos ou advérbios. Então, olha só, nessas assertivas nós precisávamos analisar se tínhamos verbos, né? Se tínhamos apenas nomes, se eu tenho verbos, orações, se eu tenho apenas nomes, eu tenho frase nominal, ok? Então, caso haja verbos, estamos diante de orações, você colocaria o O. Caso haja apenas nomes, estamos diante de frases nominais. Portanto, vamos ao gabarito da questão. Na primeira assertiva, né, é uma frase nominal, Fzinho lá, coloca entre parênteses. Nessa assertiva, nós temos apenas nomes. O termo feliz é um adjetivo e aniversário é substantivo. Logo, identificamos como frase nominal, né? Feliz aniversário. Na segunda, nós temos uma oração por quê, né? Oba, ganhei um presente hoje. Por quê? Nessa assertiva, estamos diante de uma oração devido à presença do verbo ganhei. Lembram lá, se tem verbo, oração. Muito bem, continuando. Que dia lindo, né? E aí, frase ou oração? Frase. A assertiva traz somente nomes, ou seja, uma frase nominal. Que é um pronome, dia é um substantivo e lindo é um adjetivo. Próxima assertiva, choveu durante a noite toda. É uma oração. Coloca o ozinho lá entre parênteses. Essa assertiva apresenta o verbo choveu, que indica um fenômeno da natureza. Logo, nós temos uma oração. Continuando. Durante o passeio, vimos lindas paisagens, né? Essa assertiva é uma oração, porque apresenta o verbo vimos, tá? Conjugação da forma V. Então, coloca aí entre parênteses a letrinha O, indicando uma oração. E aí, por último, nós temos o belo trabalho, apenas belo trabalho, né? E aí, nós temos algum verbo? Não temos, por isso nós estamos diante de uma frase. Coloca o Fzinho aí, né, dentro do nosso parêntese. Essa assertiva é uma frase nominal, porque temos dois nomes apenas. Belo, que é um adjetivo, e trabalho, que é um substantivo. No caso aí, belo, né, uma característica do trabalho, certo? Entendido? Essa aí foi super fácil, foi para a gente começar, então, o nosso simulado, certo? Vamos à questão número 2, olha só. Vamos à nossa questão número 2, olha só aí, do IBMEC, né, de 2006. Uma questão um pouquinho mais antiga, mas que também faz referência aí ao que nós estamos estudando, certo? Analise o período composto por 3 orações somente, tá? Então, vocês vão analisar um período composto que possui apenas 3 orações. Alternativa A. Os homens se esquecem de que a verdadeira amizade é fundamental. Será que nós temos três orações aí neste período? B. Nunca fiz questão de que você viesse no horário. C. Vou ao cinema agora, ele ao teatro, mas nos encontraremos à noite. D. Tua chegada causa espanto e admiração, faz com que eu sonhe e delire. E por último, nunca mais ouviram falar daquele caso. O pouco que soubemos veio pelos jornais, certo? Então você vai aí
analisar, né, esses períodos e vai ver qual que possui 3 orações, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa resposta. Vamos então à correção da questão número 2, né? O gabarito dessa questão. Olha só, vocês teriam que analisar aí o período composto por 3 orações somente, certo? A alternativa correta é a letra C. Vou ao cinema agora, ele ao teatro. Mas nos encontraremos à noite. Então esta é a nossa opção correta, né? Alternativa correta, ok? Olha o gabarito comentado, acompanha comigo. Nesta alternativa, o verbo da segunda oração está elíptico. Vou ao cinema, ele vai ao teatro. Olha a pegadinha aí, hein? Vamos atentar quando a gente for fazer análise. Vou ao cinema, ele vai ao teatro. Desta forma, temos as 3 orações do período. Olha só. Primeiro, né, a primeira oração. Vou ao cinema agora, ok? Primeira oração. Lembram lá, identifiquei o verbo, identifiquei a oração. A segunda oração, ele vai ao teatro, né? O verbo aí que está
escondido, né? Vamos assim dizer, está elíptico, certo? E a terceira oração, mas nos encontraremos à noite. Então, 3 verbos, vou, vai e encontraremos. Logo, nós temos 3 orações, né? Um período composto formado por 3 orações. A alternativa correta é a letra C, perfeito? Por que que não é a alternativa A, professor? Olha só, os homens se esquecem de que a verdadeira amizade é fundamental. Então, temos um período composto, sim, mas com 2 orações. Quais são, né, as orações? Identificadas pelos verbos esquecem e é, ok? Por que que não é, professor, a alternativa B? Olha só, não é a alternativa B. Nunca fiz questão de que você viesse no horário. Também nós estamos diante de um período composto porque tem mais de uma oração. Mas também só apresentam 2 orações, né, com os verbos fiz e viesse, tá? Não é a alternativa D, a questão correta, porque tua chegada causa espanto e admiração, faz com que eu sonhe e delire. Nós temos aí um período composto, mas com vários verbos, né? Então temos 4 orações e não 3. O enunciado pede quantas? 3, né? 3 orações. Então, como é que estão identificadas essas orações? Pelos verbos chegada, faz, sonhe e delire. Estão destacados aí para vocês. 4 verbos, 4 orações. Nós estamos pedindo apenas 3. A alternativa é, né? Não é também a alternativa correta. Nunca mais ouviram falar daquele caso. O pouco que soubemos veio pelos jornais. Então, está destacado aí, né, as 2 locuções verbais. Temos a presença de 2 locuções verbais conforme os verbos destacados. Ouviram falar, né, e soubemos veio, né? Então, nós temos essas 2 locuções que formam apenas 2 orações, né? E por isso nós temos só 2 orações nesse período. É um período composto, mas por apenas 2 orações e não 3, tá bom? Então, assim, a única alternativa que apresenta 3 orações, né, como pede a questão, é a letra C. Entendido? Acho que ficou claro essa aí, né? Então, primeira questão, nós trabalhamos ali frase e oração, e agora nós conseguimos identificar as orações dentro de um período. Vamos à terceira questão. Será que ela está mais fácil? Será que ela está mais difícil aí? Terceira questão do nosso simulado? Vamos ver agora, acompanha aí. Vamos então para a nossa terceira questão, né, do nosso simulado. Acompanha comigo. Olha só, lá do Paraná de 2019, né, da UEL. Ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Que está pedindo a questão? Há neste período acima, tá? Então vejam que nós já estamos falando, né, de período, não queremos mais saber se é simples ou composto, já estou dizendo para vocês que nós temos um período, né? Se eu estou falando de um período é porque tem orações, tá? Então ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo, né? Neste período acima nós temos A, 3 orações subordinadas, B, uma oração principal e uma subordinada, C, uma oração subordinada reduzida, D, uma oração subordinada subjetiva ou E, uma oração subordinada objetiva indireta. Vamos analisar aí o nosso período e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta.
Vamos então aí à correção da nossa questão de número 3, né? Vamos ao gabarito dessa questão. Olha só, ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. No período acima. Alternativa B de bola, né? Uma oração principal e uma oração subordinada. Lembram lá na nossa dica, no nosso desafio, que nós começamos a trabalhar aí características, né, dessa oração subordinada? Então, vejam aí que nós temos uma oração principal e uma oração subordinada, né? A oração principal é aquela que não vai ter conjunção, certo? Ela vai apresentar um verbo, mas ela não vai apresentar uma conjunção. A conjunção, que nós chamamos de quê? Conjunção integrante, que pode ser o que ou o se, vai introduzir a nossa oração subordinada. Então, eu tenho o quezinho aí neste período, né? Olha só, que ainda houvesse meios de salvá-lo, ok? Então, a primeira parte, né? Ninguém mais acreditava. Nós temos uma oração principal e na segunda parte, nós temos uma oração subordinada. Vamos ver detalhadamente aí no nosso gabarito comentado. Olha só. As orações subordinadas, né, dependem sintaticamente umas das outras, certo? Na oração acima, que nós vimos aí, né, temos um período composto por uma oração principal, que eu acabei de dizer para vocês. Qual é essa oração principal? Ninguém mais acreditava. Tá? Oração subordinada está ligada a uma oração principal, tá bom? Por isso que elas dependem sintaticamente umas das outras. Então, ninguém mais acreditava, nós temos uma oração principal. E por uma oração subordinada, né? Essa relação delas duas, né? Que vai fazer essa ligação, certo? Que ainda houvesse meios de salvá-la, tá bom? Então, olha só. Período, ele é um período composto por uma oração principal e uma oração subordinada. Oração principal, ninguém mais acreditava. Oração subordinada, que ainda houvesse meios de salvá-lo. Ok? Continuando aí, olha só. Essa oração subordinada é classificada como substantiva objetiva indireta. Porque, além de desempenhar papel de substantivo, também exerce a função de objeto indireto, que é completar o sentido do verbo, tá? Lembram lá que seu objeto indireto vai precisar também de uma preposição, né? Então, acreditava em que ainda houvesse meios de salvá-lo, ok? Então, vamos aí às outras alternativas, né? Vamos identificar por que não é. Na letra A, que seriam aí 3 orações subordinadas, né? Orações subordinadas são aquelas que possuem uma relação de dependência com uma outra oração chamada de principal. Elas podem exercer a função de termos essenciais, integrantes ou acessórios, certo? A letra C, por que não é? Uma oração subordinada reduzida. Orações reduzidas são orações introduzidas por formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio, e que não são acompanhadas por conjunção ou pronome relativo. Não temos isso aí ali no nosso período, né? D, uma oração subordinada subjetiva. As orações subordinadas substantivas subjetivas exercem o valor de sujeito da oração principal. Nós não temos isso também lá no nosso período. E por último, não é a letra E, que é, né, uma oração subordinada objetiva indireta. As orações subordinadas substantivas objetivas indiretas possuem o valor de objeto indireto do verbo da oração principal, sendo iniciadas por preposição, ok? Entendido, gente? Então, essa foi a nossa terceira questão, né? A correção da nossa terceira questão, ok? Vamos então para as nossas considerações finais. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até agora, né? No nosso simulado, quantas questões interessantes a gente pôde discutir aí para vocês aprenderem um pouquinho mais, certo? Aproveitando,
Não esquece, pega aí teu celular, vem tirar uma selfie com o prof, ok? Vou fazer a pose aqui. Pronto, selfie registrada. Se você for postar, vai lá nas nossas redes sociais do CEMEAN. Nos siga, deixe seu like por lá, né? @Centro de Mídias _AM e a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan, ok? A gente vai ficando por aqui e volta no nosso próximo episódio. Até lá!